Traga paz a essa nação. Cura esse povo, Pai. Eleva este povo a um povo maduro, que te ama, que busca a tua face. Restaura a nossa sorte. Limpa esta nação de todo o mal que veio sobre ela, de toda assolação econômica, de miséria, de fome. Muda, Pai, essa história, para que essa nação seja do Senhor. Feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Nós declaramos essas palavras, porque o Senhor quer curar, porque o Senhor quer intervir, para libertar essa terra de todo o mal que tinha vindo, de tudo que houve no passado. Nós estamos vendo um novo horizonte, mas livra-nos da euforia, livra-nos, Senhor, de uma empolgação, porque nós queremos andar no Espírito, e queremos ver de fato uma terra deleitosa, onde o Senhor habita, onde o Senhor levantará profetas, apóstolos, para muitas nações, onde o Senhor levantará uma perfeita adoração, aquela que o Senhor há de receber, porque será em espírito e em verdade. Nós clamamos para um tempo de verdadeira prosperidade nessa terra, de um governo justo, não mesquinho, de um governo que olha para as necessidades do povo. Senhor, nos ajuda, nos sustenta com a tua destra fiel. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, Jesus. Espírito Santo, que o Senhor possa dar o suporte que precisamos e também possa nos suportar. Senhor, necessitamos de Ti, Pai. Nós queremos ser sensíveis a Ti, a Tua voz, aos Teus propósitos, Pai. E queremos conhecer a Tua vontade. Queremos estar estabelecidos como povo santo nessa terra, mas não somente nessa terra, mas existem tantos povos que precisam conhecer o que nós conhecemos, ter a revelação que nós temos, ter a paz que nós temos, que alcançamos através de Cristo, Pai. Pai, que o Senhor possa abrir a porta da palavra para muitos. Senhor, queremos ser valentes, rompedores. Não queremos estar olhando só para nós mesmos, para o nosso umbigo, Senhor. Mas há tanta gente que precisa da nossa intercessão, do nosso clamor, Pai. E nós queremos levantar um clamor sadio, um clamor verdadeiro ao Deus que pode fazer coisas muito maiores do que clamamos, do que pensamos. Porque o Senhor opera o teu poder em nós, para que isto aconteça, Senhor. O Senhor se agrada de um coração que está entregue, rendido, daquele que te ama verdadeiramente, que olha para a necessidade dos outros. Senhor, o Senhor tem a tua maneira de agir, nós queremos conhecê-la a cada dia, Jesus. Não queremos mais dormir, não queremos mais estarmos em sono, Pai espiritual, mas queremos
estar cada vez mais despertos, porque este é o tempo, Pai, há uma emergência, há um clamor na terra, Senhor, há um sangue que clama, que o Senhor possa atender ao nosso clamor, hoje e a cada dia, em nome de Jesus, amém. Eu quero falar sobre o clamor verdadeiro. Como é que é isso? Amados, vamos começar a falar visão. Quem tem visão vai longe, amém? É o seguinte, um belo dia, alguém foi perguntar para 2 pedreiros que estavam na mesma obra. E ele perguntou para o primeiro: o que você está fazendo? Eu estou assentando tijolos. E foi perguntar para o outro a mesma coisa: o que você está fazendo? Eu estou construindo uma catedral. Olha a diferença de visão. Olha a diferença de entendimento da colocação de um e da colocação de outro. E assim também é a oração de muitos de nós. Tem orações muito mesquinhas, que é para o próprio umbigo. Oração só para si mesmo. E é uma oração que não alcança muitas coisas. Porque na realidade não é o clamor que Deus quer ouvir. Deus, ele quer ouvir determinados clamores para ele poder responder, porque Deus é o maior interessado em responder o clamor do seu povo. Mas a partir do momento que você começa a olhar para os outros e não mais para si mesmo, começa a mudar o teu tipo de clamor. Você começa a clamar diferente. Porque é o clamor que Deus quer ouvir. Eu quero falar algumas coisas a respeito de clamor, para você entender quando Deus ouve e responde. O teu clamor pode ser tão eficiente que Deus pode responder em questão de dias ou em questão de horas. Porque Deus trabalha de uma maneira diferente de como o homem trabalha. Os pensamentos de Deus são diferentes dos pensamentos do homem, e os caminhos do Senhor são diferentes dos caminhos do homem. Está lá em Isaías 55 isso. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos. Mas eu estou me referindo ao homem comum, que não conhece verdadeiramente a Deus, ou seja, que não consegue discernir as coisas de Deus. Um clamor para você estar sobre a palavra. Salmo 61, versículos 1 a 3. Ouve-me, Davi clamando. Ouve, ó Deus, o meu clamor. Atende a minha oração. Desde o fim da terra clamo a ti. Por estar abatido o meu coração, leva-me para a rocha que é mais alta do que eu. Sabe o que ele está falando? Senhor, eu não quero estar nessa posição. Eu quero estar num lugar elevado. Me coloca sobre a palavra, sobre a rocha. A rocha é Cristo, a gente sabe. Pois tem sido o meu refúgio uma torre forte contra o inimigo. Você estar sobre a palavra é completamente diferente do que você estar no seu próprio caminho, no seu próprio pensamento. É uma outra coisa. Porque quando você está caminhando sobre a palavra, você sabe aquilo que você ora, que você clama a Deus. Você sabe exatamente aquilo que você quer em Deus. E Deus vai conhecer o teu próprio coração, porque você está firmado sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Vieram os tempos, os ventos, vieram as tempestades, deram contra ela, mas ela permaneceu de pé porque estava edificada sobre a rocha.
um clamor para Deus dar revelação. Sabe que Deus quer revelar muitas coisas para nós. Uma coisa é importante você ter sempre firmado no seu coração. Antes que Deus enviasse o Espírito Santo, o próprio Senhor Jesus falou que não podia revelar muitas coisas a eles. Está lá em João capítulo 14, eu nem ia falar sobre isso, mas vamos lá. É uma coisa que muitos de nós não entendemos, mas eu quero que você entenda isso. Deus quer revelar tantas coisas para nós, mas às vezes nós estamos tão longe disso, nos nossos próprios pensamentos, na busca de coisas que muitas vezes Deus não quer dar para você, porque vai te fazer mal. E nós aí ficamos sem a revelação daquilo que Deus quer dar para nós. João capítulo 14, a partir do versículo 10. João 16, aliás, desculpa. Versículo 12, vamos já adiantar um pouco. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Olha como ele tinha muito mais coisa para falar para eles. Mas quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ouvido de quem? Ouvido do próprio Senhor Jesus. Porque Jesus, quando chegasse lá em cima, ia passar tudo para o Espírito Santo, revelações até que ele não pôde dar aos discípulos, não pôde dar a ninguém. Ele passou tudo para o Espírito Santo, ele passou a própria estrutura espiritual dele, a própria herança. Por isso nós nos tornamos co-herdeiros de Cristo, amém? Ele passou tudo para o Espírito Santo, e aí por isso que ele disse, mas quando ele vier, ele vai vos guiar, vai poder falar. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha, agora eu não posso anunciar. Agora não tem como, vocês não têm suporte para isso. Mas quando o Espírito Santo vier, ele vai entrar dentro de vocês, vocês vão poder ter suporte, e ele vai poder revelar aquilo que eu não pude revelar. Uau! Atos, capítulo 1. Eu estou dizendo isso para você saber como clamar, quando você estiver clamando, para você ter a certeza que Deus vai responder o teu clamor. Aleluia. Atos, capítulo 1. Eles queriam saber sobre tempos. Versículo 6, aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe, Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Eles não tinham recebido o Espírito Santo. Amém, amados? Então Jesus não podia falar essas coisas. E ele disse, não vos pertence saber os tempos ou as épocas que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Olha, agora não tem como vocês saberem disso. Tá ok. Mas, ele disse, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Ele fala tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Agora não tem como vocês saberem disso, vocês não têm o Espírito Santo. Mas depois sim, vocês vão poder saber de tempos e épocas sim, porque Deus revela, amém? Tinha uma tribo, que era a tribo de Isacar, em Israel, que eles tinham a revelação dos tempos. Como Deus não dá? Dá sim. Você quer ver Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Interessante, Deus me levou a falar isso. Mas tudo tem a ver com clamor. E eu vou te dizer por quê. Amém, amados? Não é bom você ter a revelação daquilo que você tem que fazer? Deus poder te revelar no teu espírito os seus pensamentos, aquilo que ele tem propósito, lógico, é tremendo isso. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 1, olha Paulo falando ao povo de Tessalônica, mas irmãos, acerca dos tempos e das épocas, tempos e épocas, não necessitais que se vos escreva, pois vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Mas olha o que ele vai dizendo. Quando andarem dizendo a paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as que têm dores de parto, etc e tal. Versículo 4. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas,
para que esse dia vos surpreenda como ladrão. Ele está falando, com vocês é diferente, porque vocês têm o Espírito. Então vocês têm luz, vocês vão entender, vão saber, vão poder ter revelação. Então, um outro clamor que você pode fazer é pela revelação. Pai, revela aquilo que o Senhor pode revelar. Revela acerca deste tempo, revela o que o Senhor tem em mente, revela os segredos que ainda eu não sei, e Deus vai te revelar. Mas clama mesmo, tá? Clama mesmo. Porque tem muitas pessoas que têm revelação, porque elas clamam. E Deus ele responde. Por isso que ele diz para Jeremias 33:3, ali está uma prova. Clama-me a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Senhor, clama para que eu saiba qual é a minha posição diante das coisas que estão acontecendo. O que queres que eu faça? Eis-me aqui, Senhor, como Isaías clamou, o que queres que eu faça? Envia-me a mim. Você pode falar isso com Deus. Uma outra coisa, um outro clamor que Deus quer que você faça, sobre a profecia. Por exemplo, sobre palavras proféticas que ainda não se cumpriram. Tem muitas palavras que vocês receberam, amém? Tem palavras que a nação brasileira recebeu. Tem palavras que o ministério recebeu. Será que você está clamando pelas palavras que nós recebemos? Para Deus cumprir? Senhor, está passando o tempo, e aí? O Senhor não vai cumprir a tua palavra? Porque tudo tem relação com o reino de Deus. E quando você clama com relação ao reino de Deus, em direção ao reino de Deus, as portas se abrem. Você começa a ter coisas que você não imaginava que pudesse ter. Abra no livro de Daniel, capítulo 9. Senhor, sopra o teu vento de revelação neste lugar, Pai. Aleluia. Deus Santo, nos livra da euforia e nos faz andar, Pai, altaneiramente nessa terra, Jesus. Que nós possamos olhar para os povos, para as nações, para o necessitado, para o órfão, para a viúva, que nós possamos olhar para a Venezuela, Senhor, que tem um povo lá que é teu povo, Senhor, que está passando fome, está comendo cachorro, Senhor, está enterrando seus mortos nos seus próprios quintais, porque não tem como enterrar no cemitério. Senhor, olha aquela desgraça. Meu Pai, olha, papai, se levanta em favor da Venezuela, Jesus. Resplandeça a luz do teu rosto sobre eles, Senhor. Rechaça aquela mente diabólica, aquela ditadura macabra, tira de lá, Senhor. Vem iluminar aquela nação, vem salvar, vem restaurar, vem libertar, papai, porque agora é o tempo, Pai. Nós queremos clamar do fundo da nossa alma, Jesus, socorre aqueles necessitados, Pai. Há um povo teu lá dentro que tem sofrido, há um povo teu lá dentro que está clamando, Jesus, pela tua justiça, Senhor. Faça justiça sobre aquela terra, Senhor. Abre as portas naquela nação, Pai, de alguma maneira que o Senhor venha socorrer, porque o Senhor atende o clamor do aflito, assim como tu atendeste o clamor do teu povo de Israel quando estava no Egito, e o Senhor enviou o libertador para salvar, para retirar o teu povo de lá. Sim, papai, de alguma maneira levanta, Pai, a tua bandeira de salvação naquela terra, remove o cativeiro da Venezuela. Nós, como povo teu, Pai, estamos olhando para aquele sofrimento e nós não nos conformamos, Senhor. Nós não nos conformamos com isso, meu Deus. Faça alguma coisa, socorre, Pai, aquela nação, Pai. Tem o povo lá, Jesus. Livra da morte, livra do engano, livra da destruição, meu Senhor. Manda miríades e miríades de anjos para lá, papai. Senhor, rasga o céu sobre aquela terra e desça lá, Jesus.
Muda a sorte daquele povo, Jesus. Em nome de Jesus. Amados, Deus tem me levado esse tipo de clamor por aquela nação. Porque é triste de você ver. Dói o seu coração. Eu não me conformo com aquilo. Isso é não se conformar com as coisas do presente século. Quando nós nos conformamos com isso, nós não estamos sendo crentes verdadeiros. Deus quer que se clame pelo povo. Ezequiel 22:30, depois a gente vai em Daniel 9. Aqui está claro isso. Ezequiel 22:30. Mas é tempo de clamor. Tempo de clamor. Há promessas para Deus limpar o espírito da corrupção no Brasil. Sim, nós estamos vendo aí no YouTube. Quando eu vou lá fora, eu ouço as palavras proféticas sobre o Brasil. Profetas, às vezes eu ligo, eles me ligam falando sobre as palavras proféticas, que o Brasil é o celeiro profético do mundo. Mas nós temos que orar para que isso se cumpra. Busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. Olha só, Deus estava procurando alguém que clamasse pelo povo. Ele não tinha encontrado ninguém. Ninguém estava preocupado com isso, estava todo mundo preocupado com eles mesmos. Com a sua vidinha lá na Babilônia, muitos se estabeleceram lá, sabia? Tanto é que quando Deus começou a cumprir a palavra, que o povo ia ficar exilado 70 anos na Babilônia, depois de 70 anos, Deus traria o povo de volta para a terra de Israel. Muitos não quiseram voltar, sabia disso? Voltaram muitas famílias, sim, tá escrito isso. Lá no livro de Esdras, das famílias que voltaram. Mas muitas ficaram lá. Eles estavam na zona de conforto, já tinham se estabelecido. E tudo que eles queriam era voltar para Jerusalém, para poder reconstruir lá o templo, os muros, as portas, para poder louvar a Deus de novo, porque em outra terra eles não louvavam. Naquele tempo eles só louvavam, só oravam em Jerusalém. Eles não podiam orar em outro lugar. O próprio Ezequiel fala que as harpas estavam dependuradas nos salgueiros, que eles não tinham força para louvar porque não estavam na sua terra. Impressionante. Mas aí, quando foi o tempo de voltar, muitos não voltaram. Olha só o perigo que muitos correm, gente, de se acostumar a uma situação e começar a se conformar com o presente século. Como aconteceu lá, Deus não encontrou um que clamasse por aquele povo. Meu Deus, nós precisamos clamar. E hoje, o nosso clamor pode ter muito mais força porque temos o Espírito Santo. Eles não tinham. Daniel capítulo 9. No primeiro ano de Dario, filho de Assuero, a partir do 1, da nação dos Medos, o qual foi constituído rei sobre o reino dos caldeus. No primeiro ano do seu reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, que haviam de transcorrer sobre as desolações de Jerusalém, era 70 anos. Opa, quando ele olhou lá, ele viu que já tinha passado 70 anos. Talvez 71, não sabemos direito, 72. Mas, espera um pouquinho, foram 70 anos. Eu preciso clamar para se cumprir a palavra. Dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e rogos e clamores, com jejuns, pano de saco e cinza. E ele começou a confessar os pecados do povo, os pecados dele, os pecados dos antepassados, de tudo aquilo que eles tinham feito contra o Senhor. E ele fez um longo clamor, que com certeza é muito mais do que isso, que está no capítulo 9.
E ele foi clamando, ele foi clamando, ele foi clamando, ele foi se dobrando diante de Deus, ele foi se prostrando, ele foi se quebrantando diante de Deus. De repente, o clamor atingiu o trono. E Deus imediatamente mandou um anjo, o anjo Gabriel, para trazer a resposta. Versículo 21. Estando eu, digo ainda, falando na oração, clamando, aleluia, o homem Gabriel, que eu tinha visto na minha visão ao princípio, veio voando rapidamente e tocou-me a hora do sacrifício da tarde. Ele me instruiu, me disse: Daniel, agora vem para fazer-te entender o sentido. No princípio das suas súplicas, ou dos seus clamores, saiu a ordem, e eu vim para declarar a ti, aleluia. Deus responde ou não? Aleluia. Amados, com certeza vocês sabem das palavras que vocês receberam. Eu sei das palavras que nós recebemos. Eu vou te dizer, Deus vai começar a cumprir. Eu sei disso. Eu sei. Muitos podem até duvidar, mas eu sei. Porque eu tenho clamado já há muito tempo diante de Deus. Eu tenho suplicado. E Deus vai cumprir. Por quê? Porque Deus deu palavra de nações, de paternidade de nações. Deus deu palavra de um grande avivamento sobre nós. E tantas outras palavras. E eu tenho clamado diante de Deus porque eu sei que está chegando o tempo de se cumprir isso. Então vamos clamar juntos, amém, amados? Amém. Porque aqui está a prova que Deus responde. E que tal essa? Deus tem desejos. Sabia que Deus tem desejos? Esse tipo de oração, de clamor que eu vou te falar, é o que mais Deus quer ouvir. Jesus não falou lá em Mateus 6,33? E antes ele fala que o Pai sabe de tudo que nós precisamos. O Pai sabe das nossas necessidades. Para os filhos, né? Porque tem muitos por aí que não são filhos. Para os filhos mesmo. Eles sabem. Ele sabe de tudo que nós precisamos. E ele fala que nós não precisamos pedir isso. Para não se tornar uma oração mesquinha. Daquele que falou: eu só estou assentando tijolos. Abra aqui no livro de 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 3 e 4. Antes de Tito, né? Aliás, 1 Timóteo, versículos 3 e 4. Pois isto é bom. Primeira. Ok. Pois isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens, desejo de Deus, eu estou falando, ele deseja, que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Opa, olha um clamor tremendo para nós fazermos. Senhor, alcança esse povo todo. Pai, há um clamor nas nações, há um clamor no coração de muitos, Pai, para te conhecer a verdade. Pai, atenda este clamor, começa a levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para pregar para eles. Pai, o Senhor quer salvar, o Senhor deseja salvar as pessoas. Então vamos clamar nesse sentido, amados, porque com certeza, quando você levanta o clamor verdadeiro, Deus vem e atende às suas necessidades. Porque Ele está vendo que você mudou de ótica, você mudou de motivação. A motivação passa a não ser você mesmo, mas passa a ser as outras pessoas. Passa a ser a motivação de Deus, porque se é o desejo de Deus, é a motivação de Deus. Por isso que Jesus falou quando os discípulos, ele estava lá pregando para a mulher samaritana, e ela largou o cântaro, foi para a cidade falar o que tinha acontecido. E aí chegaram os discípulos, estranharam por ele estar falando, mas ninguém perguntou nada, né? Por ele estar falando com uma mulher, e ainda samaritana. Senhor, nós trouxemos comida aqui. Você não vai comer? Uma comida eu tenho para comer. Fazer a vontade do Pai. Essa é a minha verdadeira comida.
Estou dizendo que ele não comesse, mas naquele momento a situação era outra. Ele estava centrado na vontade do Pai. E uma coisa importante, quando nós clamamos de uma maneira certa, nós vamos começar a conhecer a vontade de Deus para a nossa vida. Porque Deus vai falar, puxa, agora sim. Agora você está clamando certo. Espera aí, o que você precisa? Eu vou te suprir. Eu vou atender as tuas necessidades, porque é isso que eu quero ouvir. Ah, então por que Deus não faz? Amados, porque Ele enviou o Espírito Santo. Porque Ele veio nos salvar. Para que nós fôssemos representantes dEle nessa terra e pudéssemos falar com Ele. Por meio do Espírito Santo, no nome de Jesus, para Ele atender as nossas orações, mas segundo a vontade dEle. Porque quando é segundo a vontade dEle, aqui nós estamos vendo uma das vontades de Deus, Ele vai te cobrir de bênçãos. Amém. Amém, amado? Amém. Ele não vai te deixar faltar, eu tenho certeza disso. Porque Deus não mente, Ele não é homem para que minta, e não haverá coisa por demais difícil para Deus, agindo Ele, quem poderá impedir a obra das suas mãos? Porque quando Deus resolve te abençoar, porque você está alinhado com a vontade dEle, amados, pode o inferno inteiro se levantar, não vai conseguir impedir que as bênçãos deles te alcancem. Amém, amados? Dê um aplauso a Jesus, aleluia. Oh, glória a Deus. É tão fácil, às vezes, as coisas, mas nós a tornamos complicada. Sabe por quê? Por causa das nossas próprias vontades. Essa que é a questão que nos atrapalha diante de Deus. Outro tipo que também é uma vontade de Deus, que você ore, clame para que Deus abra a porta da palavra. O que é abrir a porta da palavra? Para você poder levar o mistério de Cristo. Paulo disse isso em Colossenses capítulo 4, versículo 3. Notou os clamores aí? É isso mesmo. Foi isso que eu encontrei aqui, de mais sublime, de mais importante, de mais relevante, foram esses tipos de clamores. Orai também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou preso. Olha, vamos clamar para que Deus abra a porta da palavra, para que as fronteiras se abrem e eu possa levar o amor de Cristo, a palavra, o mistério de Cristo, para revelar aos outros que estão esperando. Interessante que Deus responde, né? Aqui nós vamos ver a resposta de Deus em 1 Coríntios 16, versículo 9. Olha que interessante. Porque uma porta grande e eficaz se me abriu. E há muitos adversários. Ele está dizendo o seguinte, a porta se abriu, mas tem muitos adversários por aí. Estava dizendo, eu vou ficar aqui. Minha Bíblia é tão viva que as folhas saem voando. Verdade, impressionante isso. Ela realmente é automática. Glória a Deus. Fica aí bonitinho. E Deus abriu a porta. Falou, olha, tem adversidades aqui, mas eu vou ficar aqui, porque a porta foi aberta. É o que ele diz lá, né? Se você for ver. Versículo 8. Ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes, porque uma porta se abriu aqui. Abriu para mim pregar, para mim falar de Cristo. Eu tive uma entrada aqui. Porque certamente teve clamores lá atrás para que aquela porta se abrisse. Aleluia. Glória a Deus. Amados, vamos clamar corretamente a Deus. Esqueça os seus problemas. Esqueça. Porque essa é a melhor maneira de resolvê-los. Esqueça as suas particularidades. Porque o meu cãozinho está com dodói, porque não sei o que. Às vezes tem orações tão mesquinhas, porque não tem como Deus nem ouvir isso.
tem como melhor. Deus ouvir isso. E é tão fácil a gente andar com Deus. Tão fácil. Mas nós tornamos difícil. Amém? Vamos clamar de uma maneira correta. Deixa eu dizer uma particularidade minha. De uns tempos para cá, que também é um dos clamores que você pode fazer, Paulo disse isso, lá em 2 Coríntios, orai para que o amor vos aumente. O amor por quem? O amor pelos outros, o amor pelas almas, o amor pelo perdido, o amor pelos inimigos, o amor por aqueles que te perseguem, porque foi o que Jesus falou. E de uns tempos para cá eu tenho orado por isso. Senhor, aumente o meu amor pelos perdidos. Aumente o meu amor pelos meus inimigos. Aumente o meu amor por aqueles que me perseguem. Aumente o meu amor pelo próximo. Aumente o meu amor pelos da família da fé. Aumente o meu amor pelas nações. Aumente o meu amor pelos povos. E eu tenho clamado isso diante de Deus. E sabe que tem mudado a minha... Sim, eu também oro. É que eu não queria falar isso aqui, porque... mas eu oro isso também. Porque tem momentos que a gente tem que ser equilibrado nas coisas que a gente faz. Porque senão a gente se perde. Sabia? Nós precisamos buscar também esse equilíbrio em Cristo. Porque senão daqui a pouco você está, em vez de você amar, você está tendo raiva das pessoas. E não é isso que Deus quer. E não é isso que Deus trouxe para nós, né? Aquele que não ama não conhece a Deus porque Ele é amor. E aí, como é que fica? E sabe que tem dado resultado isso? Porque, por exemplo, teve momentos no ministério de Jesus que multidões foram curadas, porque nem em todos os lugares Ele curava todos. Ele curava pessoas, mas não todos. Mas teve um momento ali que a palavra diz que Ele teve compaixão das multidões, porque eram como pessoas que não tinham pastor. E aí ele ficou 3 dias com a multidão, diz que todos foram curados, todos chegavam lá e tocavam nas vestes dele, todos que tocavam nas vestes dele eram curados. E todos que chegavam lá enfermos eram curados. Por que aconteceu isso? Por causa da compaixão que estava no coração de Jesus. Então, pelo fato de eu estar constantemente pedindo isso, quando eu oro por cura, eu me coloco no lugar da pessoa. Procuro me colocar no lugar da pessoa. Porque às vezes não é fácil você estar com uma enfermidade, às vezes grave. Então, Senhor, tem compaixão, Pai. Cura ela. Faz a obra aí, Senhor. E você vê que Deus está curando várias pessoas. Isso tudo para honra, glória, louvor, exaltação dele, amados. Porque nós temos promessas, sabe? Promessas tremendas. Aí eu não quero falar a extensão delas, mas eu quero ver o cumprimento dessas palavras. E você está junto conosco. Amém? Você vai ver, os teus olhos verão, em nome de Jesus. Amém, amados? Amém. Agora, eu quero fazer um clamor. Nós já vamos encerrar. Vamos ficar de pé agora. Aleluia. Deus é bom. Deixa eu perguntar uma coisa. Tem alguém que estava com cãibra aí? Ou que teve? Essa noite ou ontem? Tem alguém que teve cãibra? Ele? Eu senti isso, sabia? Eu senti. Onde que teve cãibra? Você está com resquício ainda, alguma coisa? Pai, liberta o Marcos da tensão. Deus está me falando que é tensão. Descansa no Senhor. Eu quero declarar que está vindo suprimento para a tua casa. Eu não sei o que está passando, mas Deus de um suprimento novo que está de algo novo que está vindo sobre nós. Receba a libertação, Marcos, em nome de Jesus. Eu repreendo e desautorizo toda a cãibra, tensão,
seta, dardo inflamado do diabo que tem vindo sobre a tua vida, haja libertação sobre ti, agora em nome de Jesus. Receba a cura. O novo de Deus sobre a tua vida, amém? Glória a Deus. Ontem, tá vendo? Eu senti aqui na minha mão. Maristela, pastora Maristela, você é pastora de mulheres. Eu quero declarar da parte do Senhor, pelo Espírito Santo de Deus, que você vai ministrar a multidões de mulheres. Que nesse tempo Deus vai levantar os que não são para aniquilar aqueles que são. Porque não são muitos os sábios e entendidos que Deus levanta, mas Deus levanta os que não são. E Deus está te levantando para ministrar a mulheres. E isso foi um dardo inflamado, e eu declaro que você está livre disso em nome de Jesus. Descanse no Senhor. Deus está falando para você descansar, porque Ele é o suprimento, Ele é a prosperidade, Ele é o teu galardão, Ele é a tua vitória, Ele é o teu escudo, Ele é o Deus do teu amor, Ele é a tua esperança, Ele é o teu faro, Ele é o teu jugo, Ele é a porta, Ele é a largueza de poder que está sobre tua vida. Eu declaro sobre tua vida, sobre a tua casa, que já passou, mas eu quero te dizer que o melhor está por vir. A glória da segunda casa é maior do que a primeira. O Senhor te levanta no ministério e vai te dar ousadia, intrepidez e suavidade para tudo aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Receba o dom para milagre, receba o dom para curar, receba o dom para receber as revelações do Espírito Santo que Deus tem preparado para este tempo. Satanás está desautorizado. Em nome de Jesus. Essa garra foi decepada de Satanás que veio sobre a tua vida no nome soberano de Jesus Cristo. Deus me deu a visão de uma garra negra segurando o calcanhar. Aqui embaixo. Teu é o reino, a glória pra sempre. Essa garra, amém? Amém, amado? Aleluia. Glória a Deus. Levanta a tua mão. Diga, Redentor da glória. Aquele que vive de eternidade a eternidade. Cujas misericórdias não têm fim. É a causa de nós não termos sido destruídos. Mas o Senhor tem mais do que misericórdia. Porque a misericórdia o Senhor tem até para com os maus. E até para com os injustos. Mas para os teus filhos, o Senhor tem abundância. Nós clamamos agora pela revelação maior. Nós clamamos agora para um tempo de grande alegria. Alegria para o teu povo. Alegria para aqueles que precisam te conhecer. Alegria para essa terra. Derrama as águas de salvação, Pai. Senhor, o Senhor tem palavras proféticas para esta obra. Palavras de nações. Na área de missões, na área social, na área de mulheres, famílias, na área de milagres, sinais, prodígios, maravilhas. Nós temos estas palavras. É o tempo delas se cumprirem.
Nós estamos vendo alguns sinais. Mas nós queremos ver as multidões se rendendo, sendo transformadas, sendo libertas, sendo curadas, recebendo os milagres. Faz a obra, Senhor. Ela é tua. Abra a porta da palavra para levarmos o mistério de Cristo. Há muitos que estão esperando. Pai, este é um tempo, nós cremos, é diferenciado, porque é tempo do avivamento. Traz o avivamento, Jesus. Traz o avivamento na minha casa, na minha cidade. Traz o avivamento aqui no ministério, em Itapevi. Traz o avivamento em todas as regiões vizinhas, circunvizinhas, na nação brasileira. Glorifica o teu nome. Nossos olhos verão as maravilhas do Senhor, porque o Senhor é fiel. E a tua palavra jamais voltará vazia para ti. O Senhor não pode negar-se a si mesmo. Pai, é a tua palavra que está em jogo. É Cristo, a esperança da glória. Obrigado, Pai. Amém. Só tu és. Pai, anula todo o peso que veio sobre essa nação. Os dias têm sido de peso, de opressão. Mas, Pai, aqueles que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Aleluia. Pai, diga comigo, Pai, quebra o céu de bronze, porque o povo está esperando a manifestação da tua glória. Que venha uma grande onda de avivamento sobre esta nação, e que esta nação seja exportadora de avivamento na face da terra, em nome de Jesus. Amém. Tem alguém que estava enfermo, com alguma dor, além dessas pessoas que nós oramos com relação a cãibra? Aleluia. Amém? Você senta um minutinho?